Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa que está sempre de portas abertas para nos receber aos domingos, às quintas-feiras e durante toda a semana. Esta casa é a casa do Cristo e, como a casa do Cristo, não pode haver portas fechadas. E a sua diretoria, os seus trabalhadores, estão sempre de braços abertos para nos receber com um abraço fraterno. Isto é muito importante para a nossa doutrina. Vamos, nesse momento, aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus, agradecer a Jesus e aos bons espíritos, espírito de luz, trabalhadores incansáveis na seara do Cristo, pelos bons trabalhos prestados a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Espíritos que não param de trabalhar. Desde as primeiras horas desta manhã, já estavam neste ambiente, preparando este ambiente, preparando a cada um de nós para que estejássemos aqui. Tá certo? Então vamos agradecer por essa misericórdia, acordar, abrir nossos olhos, ver a luz, sentir que a vida pulsa em um corpo físico. Nada melhor que isso. Então, vamos, em agradecimento, fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Criador e dizer a Ele: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nesta manhã, nós temos aqui a nossa palestrante, amiga nossa, irmã nossa, trabalhadora incansável da seara, a Mariana Undiciati, de Araraquara, né? É palestrante espírita e dedicada, trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis, na cidade de Araraquara. Dedica-se ao estudo e à divulgação da doutrina espírita, compartilhando reflexões na compreensão do Evangelho. Quero, antes de apresentar a nossa irmã, informar a todos vocês que hoje, às 19 horas, está aberta a Feira do Livro Espírita, na cidade de Matão. É uma iniciativa da USE, União das Sociedades Espíritas da cidade de Matão. Todo ano, nesta época, ela é armada, aquela barraca, uma estrutura maravilhosa da Feira do Livro Espírita. E o melhor de tudo é que esses livros são vendidos a preço de custo, não tem lucro. A Sociedade Espíritas, a USE, não visa lucro. Visa a divulgação da doutrina espírita, tá certo? Então, muito bem. Mariana, por gentileza, esse espaço é todo seu e que o seu mentor esteja contigo. Bom dia, com muita alegria que mais uma vez retorno a essa casa. Já tive a oportunidade de estar aqui uma vez, de conversar com vocês sobre os ensinamentos de Jesus. É sempre uma grande alegria, porque essa casa, energeticamente, ela é muito especial. Eu acho que essa musicalização do início traz uma elevação vibracional e a gente começa aqui muito emocionados, elevados. Então, eu agradeço muito o convite do nosso amigo Orson, aqui com a Neuza, que me pediu para que viesse e encomendou um tema. Pediu para que eu tratasse hoje da educação moral na era digital. Esse tema vem nos rondando
há tempo, porque acredito não só pelo fato de eu ter 3 filhos com idades variadas, mas nessas idades em que a gente tem que refletir sobre essas questões. Também sou evangelizadora infantil na Casa Francisco de Assis, em Araraquara. E temos muitos amigos que reportam a gente as dificuldades de entender o que fazer nessa fase, nessa idade. Podemos dar os celulares, os videogames, os tablets, YouTube. Como é que funciona isso? E aqui a gente não está para dizer o que pode, o que não pode fazer, porque isso é algo muito particular e específico de cada família. Porque cada família conhece o próprio filho, sabe que espírito que está ali. Mas são orientações gerais, a partir de ensinamentos da doutrina, de livros específicos. Então, o nosso objetivo aqui não é trazer regras fixas, mas trazer um esclarecimento sobre a importância da educação moral das crianças e dos adolescentes. Desses coraçõezinhos ainda tão pequenos só de tamanho, mas com um potencial grandioso de se tornarem homens e mulheres maravilhosos. Então, hoje, aqui, eu vou trazer alguns dados para a gente entender o porquê que nós precisamos fazer algo diferente do que está sendo feito, para a gente ter a consciência dessa importância. Nos últimos 10 anos, aumentou em 200% o número de suicídios de meninas entre 10 e 14 anos de idade. Em 200% o número de suicídios de meninas entre 10 e 14 anos de idade. Segundo os dados da Secretaria de Vigilância e Saúde, em 2022, entre os anos de 2016 e 2021, aumentou em 49,3% a taxa de mortalidade de adolescentes entre 16 e 21 anos. Os consultórios psiquiátricos estão recebendo cada vez mais e mais cedo crianças e adolescentes com transtornos emocionais gravíssimos. E o que está alimentando essas crianças são algoritmos de redes desenvolvidos para manter essas crianças e esses adolescentes cada vez mais conectados com esse local, com esse lugar, cada vez mais isolados em suas relações, cada vez mais com autoestima baixa, porque a irreal comparação do que eles veem nas redes traz a eles a sensação de que não conseguem se encaixar e pertencer em lugar nenhum. Então, o que eu quero fazer hoje aqui, depois de trazer esses dados que nos alertam e nos fazem entender que precisamos realmente mudar a nossa forma de enxergar a criação e a educação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das pessoas que nos cercam. Porque para que a gente mude, para que a gente tenha força e capacidade de fazer diferente, a gente precisa entender os motivos pelos quais a gente precisa fazer isso. E aqui a gente quer trazer essa compreensão. Porque Kardec não nos ensina que a fé necessita de base. E essa consiste na inteligência perfeita daquilo em que se haja de crer. E para crer não basta ver, é necessário compreender. Então hoje a gente vai tentar compreender para que a gente tenha força, fé e coragem para fazer diferente. Para fazer de um modo consciente e maduro. Agirmos como pais com consciência e maturidade. E não apenas seguindo os nossos instintos. Porque senão eu brinco, mas é verdade, o lobo mau pode soprar essa casinha. E se ela vai voar ou não, vai depender necessariamente
da base na qual ela foi formada. Então, estamos formando a base dos nossos filhos com tijolos, com palha. Como é que está sendo? Porque o lobo mau sopra, gente. Sopra sempre, em vários momentos, de várias maneiras. E a nossa responsabilidade enquanto pais, que recebemos esses talentos de Deus, é tentar conduzi-los da melhor forma possível. E a gente precisa então pensar que a premissa básica que temos que partir é que esses filhos, espíritos imortais que são, dotados de sentimento, de pensamento, de razão, de consciência, trazem consigo uma bagagem própria, com boas e más tendências, vindas de vidas passadas, das experiências passadas, e que estão ali adormecidas nessa primeira fase da vida. No livro Pedagogia do Amor, a Arte de Educar, de Alzira Bessa França Mui, foi um livro feito em homenagem aos 50 anos da escola Eurípides Barçanufo. Eu fui fazer uma visita nessa escola, inclusive na véspera da nossa viagem, Lu. E aí, sabe aquele livro em que a prateleira tem 100 livros e você puxa um livro certinho que trata do tema em que a gente estava pensando em elaborar a palestra? Então, esses livros encomendados para que a gente lesse. E esse livro abriu muito a minha mente e esclareceu demais essas compreensões que a gente deve ter, porque nos explica que a infância é o período apropriado para estruturar a base de uma nova aprendizagem. Porque a consciência está em estado adormecido, aguardando o desenvolvimento desse espírito para que ele assuma, ganhe domínio sobre a atual existência. Então, a gente tem que pensar que essa fase é como se a gente estivesse lidando com uma massinha de modelar, que a gente consegue trazer o formato mais próximo daquilo que a gente espera. Se a massinha endurece, ela vira uma pedra. Já viram, né? Massinha fora do pote, sem manipular, ela vira uma pedra. Então a gente está na infância, que é esse período apropriado para estruturar a nova base de aprendizagem. Porque o pensamento guiado para uma construção elevada, ele passa a elaborar novas estruturas mentais, que vão sendo incorporadas pouco a pouco na vida dessa criança, desse jovem, do espírito que somos. Quando a criança, amigos, não recebe uma educação voltada para suas necessidades espirituais, olhem o que acontece. Ela passa a trazer as memórias do passado, essas que ela tem na mochila, essas boas tendências, mas as más tendências, vivendo o reflexo das experiências anteriores. O passado, ele vem de forma muito presente. E esse processo, ele ganha força a partir do momento em que a criança ela vai deixando essa fase e entra na adolescência. Fase expressiva para o espírito, porque vai trazendo o assentamento da reencarnação. Quando o espírito passa a tentar caminhar pelas veredas da nova encarnação. Então, nessa fase de mais ou menos 14 anos, é como se a criança vivesse numa fase de semiconsciência, entre a vida anterior e a nova, mas muito aberta às experiências anteriores, às experiências novas, a receber novos estímulos. E olhem que interessante. O que acontece nessa fase de mais ou menos 14 anos de idade? Espiritualmente falando, existe a abertura do fulcro da memória.
espiritualmente falando, mais ou menos nessa fase de 14 anos, existe a abertura do fulcro da memória. O fulcro da memória é uma região cerebral central responsável pela consolidação das memórias do espírito. Então, todo o passado vem à tona. Todas as experiências do passado, de alguma maneira, ela ganha força. E esse adolescente começa a ter sensações daquilo que já viveu. Porque está ali no fulcro de memória, na consolidação das memórias desse espírito. Junto com essa abertura de fulcro de memória, os estudiosos biologicamente explicam que nessa fase, biologicamente falando, existe uma poda neurológica. Em que os sentimentos, nessa poda neurológica, os sentimentos desses adolescentes, eles vêm com muita força e com muita intensidade. Então, não é à toa que muitos pais falam da dificuldade de se trabalhar em se ter um filho de mais ou menos 14 anos de idade, nessa fase da chamada aborrecência. A gente começa a compreender o que acontece. Então, esse espírito, ele não teve uma modificação de memória, e com isso vem fortemente os reflexos das experiências anteriores. Essa abertura do fulcro de memória, em que traz uma consolidação para a memória espiritual. Poda neurológica, em que os sentimentos ficam muito aflorados. É muito difícil, então, se estabelecer enquanto adolescente, vivendo todas essas experiências espirituais, biológicas e da atual encarnação. Então, se ele teve uma educação que modificou sua memória, trouxe novas bases de pensamento e estruturação de sentimento, ele vai passar por essas fases com um pouco mais de facilidade, com repertórios diferentes daqueles pelos quais ele tinha conhecimento. Mas se ele não teve isso, tudo isso que eu falei vai vir fortemente em sua personalidade. E se ele, alimentado com essas questões, também for alimentado pelas redes sociais, que, de alguma maneira, desequilibram o seu emocional, viciam sua vontade, quando chegar na adolescência vai ser muito difícil. Então vamos entendendo por que a gente tem que pensar em como educar moralmente essas crianças desde sempre. Aqui eu vou fazer um parêntese para a gente sair um pouco da parte espiritual e entender um pouco os motivos pelos quais as redes sociais podem causar um prejuízo muito grande na parte emocional dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. As redes sociais, meus amigos, elas influenciam na formação do caráter e da personalidade dessas crianças e adolescentes por meio de algoritmos que moldam emoções, valores e visão de mundo. Moldam valores, emoções e visão de mundo de alguém que não tem condições emocionais, maturidade de suportar tudo isso. O que acontece? Os adolescentes, eles passam a não se aceitar mais como eles são. As comparações ilusórias nas redes bombardeiam a vista. A pressão por pertencer. E esse pertencimento não é que nem na nossa época, que era pertencer ao grupo de amigos da nossa classe que a gente elegeu como melhores amigos. E que a gente sabia ali onde eles estavam, se tinham ido viajar, não tinham ido viajar, se tinham ido dormir na avó. Era apenas isso. A gente pertencia a um grupo reduzido. Gostaríamos de pertencer a um grupo reduzido e fazíamos de tudo para isso. Queríamos ser bons amigos
para estar vinculados àquele grupo que a gente gostava. Hoje, a pressão por pertencer é pelo número de curtidas, pelo número de visualizações, e isso pode levar ao infinito. Quanto é bom? 30, 100, 1000, 1 milhão? As comparações físicas e materiais inalcançáveis com essas influenciadoras que hoje são a referência para esses jovens. Os filtros de rede, os filtros de Instagram, que mudam a fisionomia dessas crianças e que faz com que elas tenham uma distorção sobre a aparência, porque elas começam a achar que elas só são bonitas, com o nariz fino daquele jeito, a pele perfeita, sem porosidade, sem manchas, não é? Tá todo mundo assim para mim, ó. Vocês vivem isso, né? Eu sei, eu também. Aquela aparência impecável que a gente só consegue pelas redes, pelos filtros. Isso traz o quê para essas crianças? Porque o espelho está ali. O espelho é implacável. Ele mostra o que nós somos. Começa a trazer para eles essas necessidades de procedimentos estéticos o tempo todo, a qualquer custo. Tem crianças novinhas que já estão se submetendo a plásticas e a procedimentos, porque não gostam mais do que vem. Só se acham bonitas desse jeito. E muitos pais permitem que essas crianças usem filtro. Estão detonando a autoestima desses adolescentes, porque eles não vão mais gostar do que eles veem. Causando, então, uma insatisfação corporal, aumentando a depressão e a ansiedade. Aliado a tudo isso, existe um processo neurológico que vicia o cérebro. Vamos pensar como que funciona o nosso cérebro, aqui só pincelando. Tudo aquilo que nós somos submetidos e que nos dá prazer, nós queremos fazer de novo e sempre mais. Isso até para nós adultos. Tudo aquilo que nós somos submetidos e que nos dá prazer, nós queremos fazer de novo e sempre mais. E isso é um grande perigo até para nós. Aquilo que nós escolhemos como prazer. Porque nós vamos querer fazer mais. Nas telas, a forma como elas são desenvolvidas, é enviada uma carga de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que dá justamente essa sensação de prazer e estímulo e de renovação constante desse prazer, indicando que aquilo foi bom. Quando a dopamina entra, ela traz para a gente a informação de que isso tá legal, de que isso é gostoso. E aí, quando o cérebro está inundado de dopamina, o cérebro tira um pouco. Quando ele tira um pouco dessa dopamina, o cérebro pede mais. E esse é o processo vicioso. Por isso que a gente vê relatos constantes de pais que dizem que quando tiram o celular do filho, ele fica irritado num primeiro momento, depois deprimido, entediado. Porque isso é abstinência. A abstinência. É normal eles sentirem isso. Então a gente deixa um montão, a coisa corre solto, e depois quando a gente tira, a gente quer que eles fiquem bem. Que eles não se revoltem, que eles não se deprimam. Impossível biologicamente falando. Porque esse estímulo cerebral da dopamina está ali indicando que eles precisam fazer isso de novo. Não é culpa deles. Não é culpa deles, é nossa. Que deixamos que esse processo vicioso acontecesse. E esse superestímulo intenso e desorganizado que acontece quando eles estão
nas redes, nos eletrônicos, no videogame, traz a necessidade sempre de recompensa rápida. E o que acontece? Eles perdem a capacidade de concentração, de sustentação de atenção prolongada, prejudicando demais os estudos e o desenvolvimento intelectual. Já viram que eles não conseguem mais ler? Não conseguem mais abrir um livro, ficar quieto e ler. Ou assistir um filme do começo ao fim sem querer pular e ir para a parte mais legal. Tudo isso é desorganização cerebral. Vejam só, Stephen Chen, que é cofundador do YouTube, ele não permite que os filhos assistam os vídeos curtos do YouTube, os shorts. Não permite. E a ciência explica. Diz o seguinte: o formato desses vídeos prende a atenção não pelo conteúdo, mas pelo bombardeio constante de estímulos rápidos. E o que acontece com esse bombardeio constante de estímulos rápidos? Gera menor tolerância ao tédio, maior dificuldade de concentração, maior impulsividade e risco de dependência digital. E nas crianças, isso afeta na formação de circuitos cerebrais ligados à atenção, à aprendizagem e principalmente ao autocontrole. Olha que grave. E isso é científico. Isso vai além da educação moral e espiritual. Isso é científico. Então, vamos pensar no caos. Jovens formados sem uma base de sustentação segura. Jovens que ficam vulneráveis a essas comparações ilusórias, a esse não pertencimento, com a autoestima cada vez mais baixa, não se reconhecendo e não se entendendo nesse meio em que estão. Aliado a isso, esse processo vicioso que a dopamina e a falta dela causam nos circuitos cerebrais desses jovens. Não tem como dar certo. E vivendo assim, vai existindo o quê? Uma fuga e uma imensa dificuldade nas relações pessoais e sociais. Eles não conseguem. Não é à toa que vira fone de ouvido e quarto trancado. Eles não conseguem, não é culpa deles. Aí a gente vai lá e briga com o nosso filho. Manda ele descer do quarto, tira o fone de ouvido. Gente, é uma consequência da forma como ele está sendo criado e desenvolvido. Não é culpa deles. Não adianta a gente dar bronca e mantê-los da mesma forma como estão. A consequência é quarto trancado e fone de ouvido. Aí depois a gente descobre quem o filho se tornou, muitas vezes, a personalidade dessa criança. E a gente não sabia que o nosso filho via aquilo, estava aquilo, tinha interesse por aquilo. Que nem aquela série Adolescência. Vocês viram? Viram, né? Quando a mãe entendeu quem era aquele filho, mas como se ele não saía de casa? Se ele estava o tempo todo no quarto? Onde tinha parado a autoestima, o senso de pertencimento, a capacidade de autorregulação diante das dificuldades que a vida lhes impõe e impõe o tempo todo? Então, amigos, a gente precisa entender que o cérebro dos adolescentes, das crianças, precisam necessariamente de conexões autênticas para desenvolver habilidades sociais, empatias e autorregulação emocional. Quando a inteligência ocupa esse lugar, causa isolamento, dificuldades emocionais,
percepção distorcida sobre relacionamento. As crianças e os adolescentes, em especial os adolescentes, não sabem mais paquerar. Como aí, os homens da nossa geração sabiam. Eles não querem mais tirar cartas com 18 anos. Para quê? Se eles ficam no quarto o dia inteiro. Não querem mais morar fora, morar em república. Então está havendo uma mudança de desenvolvimento neurológico e de intenções que a gente precisa se atentar. Porque não é à toa o número de suicídios desses adolescentes. Está crescendo o tempo todo. É uma crescente que não para. Não está havendo queda. Então a gente precisa mudar e entender que a gente tem que fazer diferente. Eu quero fazer um parêntese aqui para dizer o seguinte. A tecnologia, as inteligências artificiais, elas não vêm para nos prejudicar. Elas fazem parte da lei do progresso. Recentemente, né, Dani? Eu estava com o Dani num evento e a gente conversando com Arthur Valadares, nosso professor, né? Palestrante e professor que nos ensina tanto. E a gente estava falando sobre isso, né? O Daniel compartilhando que está usando muito a inteligência artificial para o trabalho, que está beneficiando, ganhando mais tempo, ficando menos cansado. E o Arthur Valadares falou, o pinga-fogo com o Chico Xavier, ele disse àquela época que a tecnologia ela vem para trazer ao homem mais tempo de qualidade. Para que ele use o tempo restante que ele trabalharia, para que ele se ocupe com coisas que os elevem espiritualmente falando. Então, se nós não sabemos usar bem a tecnologia, a responsabilidade é nossa, mas que fique claro, ela não vem para nos prejudicar. Ela vem para nos auxiliar e nos beneficiar, para que façamos as escolhas certas. A gente não consegue controlar as ondas do mar. A gente consegue? Não consegue. Ela vai acontecer. O que a gente consegue controlar é a nossa capacidade de entrar nesse mar. Do jeito que ele está. Está muito revolto, está muito difícil, retornamos para a areia. Terra firme. A hora que a gente percebe que deu uma acalmada, a gente volta. Eu falo muito isso, que os pais que deixam os filhos livres e à vontade para utilizarem essa tecnologia da forma como bem entendem, é como deixar justamente essa mesma criança em cima de uma prancha nesse mar com onda revolto. E esperar que essa criança não caia. Não vai acontecer. É impossível. Então a gente tem que fazer o quê? Tá com essa criança perto. Tá ali na areia. O mar acalmou, a gente sentiu segurança, está conhecendo o nosso filho, entendendo quem ele é, enquanto espírito, olhando com os olhos dele e não com o nosso, para saber se a gente pode ir um pouquinho. E estando junto ali, segurando a prancha, com força, com controle, volta para a terra firme, vai mais um pouquinho. E aí todos nós vamos criando maturidade, inteligência emocional para saber em que momento a gente pode ficar um pouquinho mais ali no mar, curtindo a onda, porque está tudo bem. Mas com consciência, com intenção. A gente aqui traz, por exemplo, alternativas saudáveis para esses adolescentes, que são justamente eles utilizarem as redes sociais em lugares com formatos mais longos, filmes, palestras, documentários. Isso até para nós mesmos. Porque a gente perde um tempão muitas vezes vendo bobagem. Eu particularmente perco. Mas graças a Deus nós não fomos formados nisso. Nós tivemos uma outra formação. Então, se a gente perde tempo, é só isso que nos afeta. A gente, perdi aqui, meia hora no Instagram vendo bobagem, mas não está formando a minha personalidade, ela já foi formada.
diferente desses jovens e dessas crianças. Então, pensar na melhor forma de utilização. Por que que um adolescente não usaria drogas, por exemplo? Por quê? Porque nós pais dissemos para eles que não é legal usar drogas? Por que que um adolescente sai do videogame, sai das redes sociais e vai brincar? Porque nós estamos bravos e falamos para eles que isso é o melhor? Gente, Kardec nos ensina que educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quais hábitos estamos fornecendo para essas crianças e para esses adolescentes? Por isso que agora a gente vai entrar um pouquinho na importância da evangelização moral dessas crianças. Porque numa evangelização, numa casa espírita, para quem é espírita, num catecismo, para quem é católico, vai fazer com que a gente tenha contato com aquilo que efetivamente deve educar. A gente consegue ajudar essas crianças e esses adolescentes a estruturar o pensamento. Por exemplo, se eles entendem que eles são espíritos imortais e que o que eles fizerem nessa vida refletirá necessariamente como eles serão na próxima. Então, se eles querem na próxima serem esportistas, saudáveis, terem um corpo bonito, e se eles entendem que eles são formados de corpo, espírito e perispírito, e que o que a gente faz em um interfere no outro, e que a consequência natural é a gente responder na próxima aquilo que a gente plantou nessa, eles vão pensar milhões de vezes antes de usar algum tipo de droga. Por quê? Os meus alunos, por exemplo, e eu tenho certeza que os alunos daqui, e quem tem uma evangelização estruturada, vai explicar mais de 1000 vezes para essas crianças que o que acontece, por exemplo, num perispírito e depois, como consequência, num corpo físico. A relação que existe entre eles. Eles saem sabendo certinho sobre isso. Por exemplo, olha que legal. Só para pincelar o que a gente está estudando agora nessa apostila. Eu até tive a oportunidade de trocar com uma evangelizadora daqui. Não sei se está sendo implementado aqui, não tive essa resposta. Mas as apostilas que a gente está trabalhando lá na nossa casa. Mas, por exemplo, olha o que essas crianças estão o tempo todo em contato lá. Temas recentes aqui, dos últimos meses. Amor à verdade. Significado dos laços familiares. Liberdade e limite na família. Colaboração e disciplina. Amor ao próximo. Caridade, perdão, honestidade, bondade, gentileza, trabalho e responsabilidade, respeito à vida, vícios e respeito à criação de Deus. Então a gente está ali, martelando na cabeça deles, explicando, contando história, revisando, trazendo casos específicos sobre temas que vão, trazendo alimento para a alma deles, para o coração. No começo de cada aula, por exemplo, a gente pergunta coisas pessoais e particulares que estão acontecendo na vida deles. E eles trazem muitas vezes relatos do que acontece na escola, do que acontece em casa. E aí a gente tem a oportunidade de ensinar como pensar dentro da realidade de cada um. E é lindo de ver o quanto eles já estão trabalhando as próprias emoções, incorporando os ensinamentos e desenvolvendo bons hábitos. Os pais vêm falar comigo, Mariana, a gente estava com uma questão na nossa família e o nosso filho veio e deu para a gente o que a gente devia fazer diante daquelas questões, que eu quase caí da cadeira, uma mãe falou semana passada para mim.
Eu falei, olha só, incorporando aos poucos ensinamentos, desenvolvendo sensibilidades, aprimorando os valores. Isso é construção, educação, desenvolvimento de bons hábitos. Porque o homem educado no bem e para o bem, numa palavra moralizado, como diz Paulo de Tarso, ele terá consciência de que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. O homem educado no bem e para o bem, numa palavra moralizado, terá consciência de que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Uma criança assim educada terá bases sólidas de um caráter bem formado para enfrentar as mazelas existentes que apareçam na sua vida. E dizer sim para aquilo que a eleva e dizer não para aquilo que não deve dizer. Mesmo podendo dizer sim. Como eu ficaria feliz se os meus filhos um dia conseguirem não ir junto com a manada. Dizer não, isso eu não vou, isso eu não posso, isso eu não quero. Por mais difícil que seja. Recentemente, meu filho Bruno trouxe algumas questões pessoais. Ele tem 8 anos. E ele, logicamente, o tempo todo trabalhando nele as emoções. Tanto no centro, que ele é meu aluninho, na evangelização, como em casa, por mim e pelo Dani. E ele trazendo essas dificuldades com um determinado amiguinho e a gente dando as orientações certas para que ele raciocine moralmente como deve agir. E ele enfrentando isso e ele contando pra gente, e a gente não podendo falar diferente, apesar de muitas vezes ter vontade. Fala assim, ai, faz, deixa seu instinto falar mais alto. Mas não posso. Tenho que falar o que é certo. Tenho que trabalhar e desenvolver a emoção e o raciocínio dele. Aí teve um dia que ele falou, mãe, você está falando para mim que eu tenho que fazer isso e aquilo e aquilo. Eu sei que você está certa, mãe. Mas como tá difícil? Como tá difícil, mãe? Eu falei, eu sei, meu filho. Eu entendo você. Muitas vezes para a mamãe também é difícil. É? Eu falei, muitas vezes a mamãe sabe o que tem que ser feito, mas não consegue. Mamãe, você não faz tudo o que tem que ser feito? Não. Quem me dera. Eu faço um monte de coisa que não tem que ser feita, porque eu não consigo. Mas o que é importante, a gente saber o que tem que ser feito já é uma grande coisa. Porque aí a nossa consciência fica ativa. A gente não banaliza o errado. Não começa a criar desculpas e pretextos para agir. A gente está fazendo errado porque a gente quer. E a gente vai ter as consequências disso, mesmo sabendo certo. E assim eu falei, filho, se você não conseguir escolher um outro caminho, pode ser, tudo bem também. Mas saiba que é errado. Aí vai da consciência dele, vai do livre-arbítrio dele, vai das condições espirituais que ele tem ou não de fazer aquilo que é certo ou errado. Como nós. Não é assim o tempo todo? Então, amigos, nós precisamos nos preocupar e muito se a inteligência pedagógica está sendo desenvolvida com os nossos filhos. Como é que está a questão pedagógica deles? Está sendo bem aplicada? Eles estão indo bem na escola? Qual é a nota que eles estão tirando? Porque o progresso intelectual faz parte da evolução do espírito. Então nós precisamos estar atentos. Mas a gente precisa estar mais atentos ainda se a pedagogia do amor está sendo ensinada a eles. Porque o papel da pedagogia do amor é oferecer construção da verdade para fundamentar o alicerce moral desses seres, sensibilizando os seus sentimentos e impulsionando-os para a prática de virtudes. Educar é um processo muito mais amplo do que informar. Educar é formar bases. Quais bases?
que estão sendo formadas. Porque pensem o seguinte: quantos de nós que não sabemos o que estamos fazendo aqui, que achamos que a vida é vir aqui para passear, viajar, apenas cuidar das nossas questões materiais, do nosso trabalho, dos nossos interesses pessoais, em que se o vento sopra para a direita, a gente vai para a direita, que se o vento sopra para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Quantos de nós achamos que a vida é isso? Nós estamos encarnados para isso. Mas não tenham dúvida alguma, e eu vejo muito isso no atendimento fraterno lá no centro. Uma hora essas pessoas sentirão esse vazio dentro do coração. Porque falta algo. Falta nutrição. A gente precisa pensar que nós e essas crianças são como plantinhas que precisamos de água e adubo para desenvolver e crescer. A água é a mesma que Jesus ofereceu à mulher samaritana. A única que sacia. E o adubo que nós precisamos, em especial as crianças, elas vêm do nosso desafio diário em vencermos as nossas más tendências, as nossas limitações, a trabalhar em nós os nossos sentimentos. E por que a gente fala que esse é o adubo? Trabalhar os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos são os que se encarregam de nutrir e iluminar os pensamentos. Os sentimentos são a força do espírito. Para que a gente consiga trocar as más tendências pelas boas, a gente precisa fortalecer a nossa vontade, enriquecer os nossos pensamentos com lições que edifiquem as nossas ideias. Pensem em nós se deixarmos os nossos pensamentos correr solto. As nossas vontades correrem soltas. Talvez não dê certo. Imaginem as crianças, que são imaturas e vulneráveis. Se para nós é difícil controlar, imaginem para eles. Por isso que precisamos nutrir os sentimentos, para que os pensamentos sejam um pouco melhores e as ações, como consequência, melhores ainda. Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, ele nos ensina que a inteligência emocional começa e se desenvolve na primeira infância e em todos os intercâmbios entre pais e filhos transmitem uma lição emocional. Amigos, a vida é um rico manancial de oportunidades de educar. Tragam os filhos de vocês para perto. Deixem eles verem como vocês se comportam durante o dia a dia de vocês. Como vocês se comportam no mercado, no trânsito, com um amigo que precisa de ajuda. Como vocês são enquanto filhos. Quais as escolhas do dia a dia de vocês? O que vocês escolhem? Dividem o dia de vocês fazendo o quê? Só cuidam do corpo? Só cuidam do espírito? Também cuidam da mente? Só cuidam do trabalho? Estão fazendo o quê com o dia a dia de vocês? Com a semana de vocês? Com o mês de vocês? Porque muitas vezes a gente quer que o filho faça, mas a gente não dá exemplo. Não tem jeito, gente. Percebam que não é culpa deles. Claro que muito é o que eles trazem enquanto espírito, características individuais, e isso ninguém tira, mas a gente consegue ajudar a moldar. E se nem moldar a gente está fazendo, como é que a gente quer que saia alguma coisa bonitinha dali?
Um dia nós, pais, seremos questionados por nós mesmos, por nossas consciências. O que fizemos desses filhos que Deus confiou para a gente? O que fizemos desses talentos que Deus deu para a gente aí, de mão beijada, para que a gente pudesse escolher o que fazer? Que a gente então, amigos, todas as vezes que tivermos juntos a primeira infância, lembrem-se que temos a oportunidade de colorir a vida desses filhos, dessas crianças, com os melhores sentimentos, com as melhores lições, pensando que nós recebemos a batuta divina mais sublime de Deus, que é orquestrar a vida desses seres, auxiliando em sua jornada evolutiva. Então, a minha intenção de hoje era trazer esses esclarecimentos. Espero, de alguma maneira, ter tocado o coração de vocês, para que vocês, enquanto pais, tios, avós, possam ter justamente essa fé, essa confiança e essa força necessária para a gente fazer juntos uma infância e uma adolescência diferente, trazendo o melhor desses seres, o que eles mais puderem integrar. Que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Vamos agradecer a Mariana, não é? Por esta lição de hoje que nos trouxe. A necessidade da disciplina, não é? Como dizia Emmanuel, começa no lar, a educação moral. Na escola, os nossos filhos, os vossos filhos vão aprender a parte intelectual, mas a parte moral é dentro do lar, não é? E a disciplina é fundamental, porque a indústria da inutilidade, juntamente com essa mídia podre que está por aí, a tendência é querer que as nossas crianças se destruam. E é isso que está acontecendo. O que ela trouxe hoje é fundamental para pais, tios, avós, fundamental, porque a indústria da inutilidade está aí. E muitas mães e muitos pais se ligam nessa indústria da inutilidade. Enche o filho de brinquedos inúteis, prende lá num chiqueirinho para não se preocupar com ele. Aí que está o X da questão. Precisamos trabalhar muito neste sentido. Mariana, muito obrigado. Você foi muito feliz em trazer esse tema. No próximo domingo, nós vamos falar na quinta-feira. Na próxima quinta-feira, a partir das 18h30, nós vamos estar aqui com a Patrícia de Nadai, não é? E no próximo domingo, vai estar aqui a Ana Beatriz Baldan. Ela traz o tema Pagar o Mal com o Bem. Venham, assistam às palestras, porque todos nós necessitamos desses ensinamentos. E tenho a certeza que cada um de nós, neste momento, ao deixarmos este ambiente, vamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Vamos levar conosco o conhecimento, o aprendizado desta manhã. Tá certo? Vamos aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos de luz que se fazem presente neste ambiente. Eu não tenho dúvida que o Cristo esteja presente, porque ele disse que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então eu tenho a plena consciência de que o Cristo se encontra entre nós. E ele não está sozinho, ele vem com uma pleiade de espírito de luz para nos auxiliar nessa nossa tarefa. Nós estamos aqui não por acaso. Todos nós temos aqui, nesse planeta de provas e expiação, uma missão a cumprir. Podem ter certeza. Quero desejar a todos vocês
muita paz, muita luz, e informar que o passe não é necessário que você tome o passe. Tome o passe se você achar que é necessário, que você está necessitando. O passe não é assim uma necessidade, eu vou no centro tomar um passe. Não, você toma um passe se você não estiver se sentindo tão bem, meio pesado, meio tristonho, vai tomar um passe que isso alivia, tá certo? Vamos elevar nosso pensamento, mais uma vez, em agradecimento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, agradecendo a Ele por esta oportunidade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pelas provações, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde refletirá a vossa imagem. Estamos encerrando mais um trabalho nesta casa. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre todos vós, sobre seus lares, sobre seus familiares e permaneça conosco para todo sempre. Que assim seja. Quem é Jesus?